morador de São João, ele não se valoriza, ele não se reconhece nesse repertório, ele tem uma referência no Rio de Janeiro, porque ele não conhece a história de São João, tem muito para contar. Se o morador conhecesse a sua história, se essa história fosse permitida aparecer, o morador ele ia ter um sentimento de pertencimento, ele ia ter um valor interno, um valor de São João, e acho que esse amor à cidade ia contribuir e ajudar a administração pública. As dificuldades econômicas da Baixada, basicamente, está fundamentada na falta de renda da população, ao encontrar com a grande cidade. A saída entre o campo e a cidade não é fácil. Quantos anos nós estamos tentando sair do campo para a cidade numa situação de penúria? O senhor considera que o campo ainda, que a cidade da Baixada dá para ser considerada como campo? Eu considero a Baixada ainda como um campo, tentando sobreviver nesse monte de dificuldades. O grande problema, na verdade, para captar recursos aqui em São João ou em municípios que tenham a mesma característica, está no fato da gente ter pouca captação própria. A gente tem poucos recursos próprios, né? A gente depende muito das transferências federais. O problema de São João de Meriti é o tamanho. 35 km² e você não tem aí 20% de áreas que possibilitam você fazer um grande projeto. Quase que 70% da receita deste município é de transferências federais. Na verdade, isso é um quadro que se repete na maioria dos municípios do país, com algumas exceções daqueles que têm parques industriais, que têm empresas e tal, que são em municípios maiores. Esses conseguem ter a possibilidade de ofertar mais serviços para a população. Municípios que têm uma capacidade menor de arrecadação têm uma dificuldade maior porque depende dessas transferências federais. A dificuldade é exatamente você não ter área para isso. Você tem uma área onde está instalado o Shopping Grande Rio, 1 milhão de metros quadrados, que um lado está ocupado com aquilo que foi possível, normalmente depósito. E o depósito não gera emprego, né? Você gera meia dúzia de emprego. A gente está precisando aqui gerar emprego, gerar economia. Esse é o problema, principalmente de São João de Meriti e Nilópolis. São dois municípios, menores municípios, que não têm área. Não tem. E o que a gente precisa é ter bons projetos, ter um banco de projetos, para que a gente consiga pleitear recursos federais. O único problema é que nem sempre os recursos que tem disponíveis estão de acordo com a necessidade do município. Então isso acaba sendo um problema. A gente vive, na verdade, uma agenda que é a agenda federal. Isso é um problema para a municipalidade, porque eu posso ter uma questão que é a habitação no município, eu posso ter a questão da mobilidade que eu preciso resolver, mas se isso não for uma prioridade para o governo federal, se isso não estiver na agenda do governo federal, não terão programas abertos, não terão editais que eu consiga acessar e trazer esse recurso. Se ele disponibiliza um edital, um programa que é para praças, a gente, como município que tem diversas necessidades, a gente acaba melhor alguma coisa do que nada. Então a gente acessa o recurso da praça, quando na verdade a gente gostaria de estar acessando, por exemplo, da habitação, do saneamento, enfim, diversos outros problemas que a gente tem no município para dar conta, que com recursos próprios a gente não consegue. A gente realmente depende da transferência federal. Muitos municípios, quase 98% dos municípios do país, eles estão no calque, eles estão inadimplentes, é como se eles estivessem com o nome sujo, que é o caso do nosso município e de a maior parte aqui dos municípios da Baixada. A gente estando inadimplente, a gente não consegue acessar essas outras transferências que seriam possíveis. Então esse é o cenário, a gente fica realmente dependendo, refém das emendas parlamentares. O morador de São João, no caso, o que ele pode fazer para ajudar? Primeiro é não sonegar informação no cadastramento. Para você ter uma ideia, todos os imóveis de São João de Meriti, com raríssimas exceções, têm 68 metros de área construída. Isso aconteceu, houve uma combinação de contribuintes ou foi o poder público que proporcionou isso.
erro da administração. Entre 82 e 83 fizeram um cadastro através do IBAN. Então o que eles fizeram? Vamos aumentar aqui a arrecadação do município na área de IPTU, que é a maior sonegação que tem no IPTU, na Baixada toda, não é só aqui. Eles começaram a fazer um recadastramento e queriam produzir efeito no mesmo exercício que começaram. É impossível, é impossível. Chegou um ponto, setembro, você tem que lançar as guias, você não pode fazer um recadastramento, lançar metade e a outra metade por causa do princípio da igualdade tributária. A mágica foi o seguinte, lança todo mundo com 68 metros quadrados. Então isso trouxe um prejuízo ao município, porque com 68 metros quadrados as habitações todas são pagas como unidades populares. Você vê o tamanho do rombo que o município ainda convive. Porque o próprio contribuinte ele não vai declarar, meu imóvel tem 300 metros, não tem 68. Então é preciso fazer um grande esforço em que a população participe, e todo mundo tem que se unir, tem que resgatar, e é possível. É possível você multiplicar a receita do IPTU pelo menos por 10 vezes o que tem. É possível. Senão você vai viver a vida toda de emenda. Esse tipo de situação tem uma explicação. Um levantamento exclusivo feito pela Confederação Nacional dos Municípios, a pedido da Globo News, aponta que o nível de investimento dos municípios brasileiros caiu pela metade após a crise econômica. Eu acho que é importante entender o que é o serviço público, né? Como funciona a máquina, né? De um lado ela recebe, é a receita, e de outro é a despesa, que é onde ela faz os investimentos, que ela reverte aquilo que ela arrecadou em serviços públicos, né? Eu acho que é importante conscientizar as pessoas de que quando ela está pagando uma taxa, um imposto, aquilo também volta para ela, volta através dos serviços públicos. Falando de município, assim, a forma que a gente tem para poder aumentar a arrecadação própria, né, o recurso próprio do município, para que ele possa ter uma força maior e não depender tanto do governo federal, é através do IPTU, é pagando os impostos, né, prediais e territorial, e também movimentando a economia local. A gente vive numa cidade dormitório, onde as pessoas saem, a maior parte da população ativa sai daqui para trabalhar, e também vai consumir nos outros lugares, nesses outros polos, né, que elas estão indo trabalhar. É importante também as pessoas conscientizarem de que, consumindo aqui, ela também está gerando receita para o município. Então é muito difícil a gente comparar o que a gente tem de serviço público em São João de Meriti ou na Baixada com o que a gente tem na capital. A capital ela arrecada muito mais, então ela pode reverter aquilo que ela arrecada para a população, o que é diferente dos municípios periféricos, né, que arrecadam muito menos. Porque ele tem a movimentação comercial, industrial, aqui dessa região ela é menor do que da capital. A cidade de São João de Meriti, hoje, ela tem uma configuração, e eu vejo isso aí como muito importante, apesar das dificuldades que a cidade encontra no seu permeio de sobrevivência, eu vejo que a cidade tem soluções para o futuro. É uma cidade que sonha com o futuro e eu vejo grandes sonhos para isso, apesar das dificuldades que ela encontra. 140 mil imóveis estão cadastrados na Prefeitura de São João de Meriti. 70% não estão em dia com o pagamento do IPTU. Sem essa inadimplência, poderíamos depender menos de repasses dos governos estadual e federal.